Eu tinha muitos resíduos de revestimento de shiplap tratado sob pressão da construção da minha oficina, e com pouco espaço para armazenar madeira, decidi usá-lo e fazer algo útil com isso. Após medir os comprimentos disponíveis do revestimento e a madeira recuperada que encontrei em caçambas, lixeiras e becos, imaginei que teria o suficiente para construir uma casinha de cachorro. Então comecei a serrar algumas madeiras na serra de bancada. Rasguei uma tábua de madeira de 2 por 6 ao meio e, em seguida, rasguei cada metade em tiras para usar na estrutura. Para a base da estrutura, usei madeira tratada sob pressão. Rasguei as bordas do forro de algumas extensões do revestimento e as cortei no tamanho na serra de esquadria. Então eu parafusei as peças juntas para formar o que seria a parte inferior da casinha de cachorro. Apliquei cola e coloquei um parafuso em cada canto. Usei um esquadro de carpinteiro antes de parafusar o segundo parafuso em cada canto para garantir que tudo estava quadrado. Em seguida, medi a parte inferior de canto a canto e as medidas eram iguais, indicando que o quadro estava perfeitamente reto. Então peguei outra tábua de 2 por 6 para fazer os montantes do quadro. Cortei-o ao meio na serra de esquadria e depois cortei as duas peças no mesmo comprimento. E então rasguei as peças em tiras na serra de bancada. Depois, marquei nos montantes onde queria cortar uma junta de meia esquadria para maior resistência. Cortei esses na serra de fita. Depois colei e parafusei os montantes na parte inferior. Para manter os montantes quadrados, ajustei o revestimento ao painel traseiro, configurei um bloco de parada na estação de esquadria e cortei o revestimento no comprimento. Para ajustar o revestimento, fiz um furo piloto e usei uma broca escariadora no centro do revestimento em cada extremidade, e então o parafusei na estrutura. Isso permite o movimento da madeira conforme as estações, e o furo piloto evita que ela se divida com o tempo. Finalizei a estrutura unindo os painéis frontal e traseiro com mais juntas de meia aba feitas na serra de fita. Estes foram colados e parafusados no lugar. Cortei mais uma peça para completar a estrutura do painel frontal. Então arranquei mais bordas do revestimento de shiplap para fazer a moldura da porta. Cortei-os na serra de esquadria, posicionando-os com fita métrica para deixar os lados iguais. E então colei e parafusei. Configurei um bloco de parada na minha serra de bancada e cortei alguns pequenos retalhos de revestimento para caber entre a porta e os lados.
E então coloquei esses na parte da frente. Para criar o topo da porta, usei um pedaço de revestimento que se estendia por toda a parte frontal. Cortei-o no comprimento na serra de esquadria, depois marquei onde poderia cortar uma curva. Fiz isso à mão livre. E então cortei com a tico-tico. Depois usei minha lixadeira orbital para arredondar os cantos da entrada. Para criar um telhado em forma de A, tratei mais algumas madeiras na serra de bancada. E depois cortei as extremidades em um ângulo de 22,5 graus na serra de esquadria. Utilizei pedaços de compensado para criar um suporte e unir as duas extremidades anguladas. Marquei um ponto central, coloquei as duas extremidades juntas, tracei em volta do topo, marquei a forma que queria que o suporte tivesse e depois cortei na serra de fita e na serra de bancada. Colei e parafusei o suporte nas peças anguladas, criando uma forma em A rígida e forte para suportar o telhado. Coloquei a forma em A sobre a casinha do cachorro, centralizando-o com uma fita métrica. Marquei onde os painéis laterais encontravam a estrutura em A, usando um esquadro Speed como guia e uma régua reta para unir as marcas. Então, cortei os entalhes com uma serra tico-tico para que a forma em A se encaixasse bem sobre os painéis laterais. Antes de encaixar a primeira peça da estrutura em A, eu cortei o ângulo de 22,5 graus em cada extremidade e parafusei diretamente no quadro. Depois, adicionei mais duas formas em A idênticas para sustentar o telhado. Encaixei as peças restantes de revestimento no painel frontal. Eu poderia traçar a forma e cortá-la na serra de fita para um encaixe perfeito. Chegou a hora de fazer revestimentos verticais para esconder a ponta do shiplap e protegê-lo de climas severos. Então, eu usei mais do revestimento de shiplap, agora cortado em tiras de cerca de 1 polegada de largura. Marquei os ângulos e cortes necessários com lápis, e os fiz usando serra de fita e serrote. Furei os furos guia e os peguei no lugar. Repeti o processo nos 4 cantos. Em seguida, cortei tábuas no comprimento adequado para revestir os painéis laterais. Para encaixar a peça superior do revestimento em volta das vigas do telhado, marquei onde cortar mais entalhes com a tico-tico. Levou algumas tentativas para acertar o tamanho dos entalhes. Usei um martelo para encaixá-lo no lugar.
percebi que o topo do shiplap era mais alto que as vigas do telhado. Então eu cortei cerca de 1 centímetro dele na serra de bancada e o reinstalei. Então, virei toda a estrutura, que estava bastante pesada, e adicionei outra peça de shiplap ao painel inferior para suportar as tábuas do chão. Então eu colei e parafusei no lugar. Optei por usar madeira de palete para o chão, pois não ficariam expostas ao clima severo. Antes de instalar as madeiras de palete no chão, passei um tratamento em cada peça para protegê-la de insetos perfuradores e umidade. Medi a profundidade da casinha do cachorro e cortei as ripas de palete no comprimento. Cortei mais entalhes na serra de fita para que todos se encaixassem no lugar. Eu só as encaixei. Então colei e preguei todas as tábuas do piso nos suportes. Depois, lixei todo o chão, pois a madeira do palete estava com muita lasca e eu não gostaria que nenhum cachorro que usasse a casinha ficasse com o strep na pata. Depois, adicionei o restante do revestimento. Para arrumar a entrada, fiz um degrau para proteger as extremidades das tábuas de palete. Eu cortei mais algumas tábuas de revestimento, um pedaço de suporte para o degrau do tamanho certo e o parafusei na frente. Cortei outro pedaço de revestimento e o moldei primeiro na serra de fita. Depois arredondei as bordas na lixadeira de cinta. E estava pronto para encaixar. Ficou bem melhor com um degrau. Depois cortei material para o telhado. Eu tinha algumas placas de partículas tratadas sob pressão de 1 polegada, mas não o suficiente para todo o telhado, então usei compensado de 3/4 de polegada para o resto. Na verdade, não importa que as duas peças não combinem, pois seriam cobertas com cintos de telhado de qualquer forma. Cortei a placa de partículas no tamanho usando a serra de bancada, deixando uma pequena saliência nas laterais para cobrir as vigas do telhado. Então inclinei a lâmina da serra de bancada para o ângulo de 22,5 graus que usei para formar a estrutura em A do telhado, para cortar a segunda folha, de modo que ela se encontrasse com a primeira, sem deixar lacuna entre os painéis no topo. Fiz furos guia e parafusei os painéis do telhado nas vigas. Eu estava preocupado com a manta de telhado sendo colocada em uma borda afiada no topo do telhado, então cortei um pouco com um estilete para arredondar os cantos e depois lixei. Coloquei a manta de telhado por cima e aparei as bordas com um serrote. Deve haver um jeito melhor de cortar esse material no tamanho certo, mas esse método funcionou para mim. Rasguei mais tiras de 2,54 centímetros de revestimento para finalizar o telhado. Para a frente e para trás, cortei-os no tamanho com o ângulo de 22,5 graus novamente e ajustei perfurando um furo guia e pregando nas tábuas do telhado. Usei estilete para aparar o excesso de feltro do telhado. Apliquei um acabamento na lateral do telhado da mesma forma que na frente e atrás. Apesar de ter finalizado o projeto, ao colocar a casinha de cachorro do lado de fora, notei que não gostei do visual do acabamento no telhado, pois as extremidades das peças laterais estavam visíveis na frente. Então, usei um martelo e uma chave de fenda para remover o acabamento. Cortei o acabamento lateral, alinhado com a frente do telhado, usando um serrote, e coloquei novas peças mais longas na frente e atrás do telhado. Fiquei muito mais satisfeito com a aparência dela.
Essa é a casinha de cachorro concluída. Infelizmente, eu não tenho cachorro para usá-la e é grande demais para meu gato, então este item está à venda na minha loja do eBay. Inclui um link para o leilão na caixa de descrição abaixo do vídeo, se você estiver interessado em comprá-la. E antes de vender, pensei que deveria testá-la primeiro. Obrigado por assistir.